Bem, atenção, pessoal do decreto. Pessoal, bom, por iniciativa do presidente Bolsonaro, nós vamos repassar o briefing que foi feito para ele. Não é o caso de perguntas depois, nós vamos ter essa oportunidade hoje à tarde em Anápolis. E o presidente vai ter que sair. Então nós vamos repassar informações importantes, atualizadas, que nós mostramos ao presidente agora. Então, o brigadeiro Damasceno, que é o responsável pelas operações, em conjunto e integrada com o Ministério da Saúde, o ministro Mandetta se encontra presente aqui, com o MRE, Ministério das Relações Exteriores, o ministro o embaixador Brandelli, o embaixador Fábio se encontram aqui, também a Anvisa se encontra aqui. Então, importantes são as informações que vão ser passadas pelo brigadeiro Damasceno agora ali. Presidente, com sua localização o objetivo de abrir ao senhor, exatamente ao levar uma informação clara para o Brasil, em especial para o pessoal de Anápolis, que não existe qualquer risco para terceiros aqui no Brasil. Operação muito bem preparada, planejada, bem demonstra aí a dedicação, o empenho e o patriotismo por parte de todos os envolvidos. Então esse é o maior interesse, mostrar inclusive que tem crianças, tem bebês que estão vindo para o Brasil e parabenizar aqui todos os envolvidos nessa operação que não deixou de contar com muito sacrifício por parte do governo, tendo em vista a questão orçamentária e os meios para cumprir a missão. Mas ela será cumprida de forma ímpar. Então, antecipadamente, eu parabenizo a todos e, a partir de agora, com a palavra, o nosso brigadeiro Damasceno para fazer uma exposição de como será essa operação regresso que começou há alguns dias e deve culminar com a chegada dos brasileiros entre sábado e domingo. Os dados vão estar ali. Tudo que vocês queiram saber vão ser projetados agora. Não vamos ter a oportunidade de fazer perguntas depois. As perguntas serão em Anápolis hoje. Okay? Presidente, com licença, uma vez mais, autorização. Boa tarde a todos os nossos ministros, a imprensa que tem acompanhado aí essa semana toda o desenrolar dessa atividade tão importante para o nosso país. É uma operação com modelos de interagências, a direção do Ministério da Defesa, mas com uma inter-relação muito forte com o Ministério da Saúde, Relações Exteriores, está lá na ponta hoje definindo as pessoas que embarcam, representado aqui pelo nosso secretário-geral, e a Anvisa, que tem dado toda a questão dos protocolos para que façamos aí uma operação com muita humanidade, responsabilidade, muita tecnicidade. Essa é a nossa ideia, apresentar a todos vocês aquilo que o presidente com a mesma transparência, o mesmo grau de informações. Quanto ao apoio aéreo, então, nós estamos agora, exatamente agora, 10h15, decolando as aeronaves da cidade de Urum, que é o último pouso antes da chegada ao nosso destino final, da parte mais importante da missão, que é Wuhan, um pouso estimado para 13h30, horário do Brasil. O Itamaraty já está com 3 horas vindo às suas residências ou dos seus aquartelamentos, podemos dizer assim, juntando eles no aeroporto. Os nossos médicos chegando farão mais uma anamnese, mais uma inspeção, para que nós tenhamos certeza que tem um sintoma da doença no ingresso. Então estamos estimando a decolagem de Wuhan 4 horas após, que tem sido o tempo normal dos países que fazem o resgate dos seus nacionais lá na cidade de Wuhan. Então, transportando então uma mãe e um filho, uma mãe nova com seu bebê de 3 anos, é um menino, e uma outra mãe com uma menina de 2 anos. Então, que passam a ser personagens importantes dos cuidados e também dessa visibilidade que dará para o nosso país. Um de origem brasileira, um de origem chinesa. Eu acho que é um casal de crianças que, de antemão, carinho pelo cuidado que teremos por ele. Um casal simples, um casal sem filhos, marido e esposa, 2 famílias, um núcleo familiar de 4 pessoas. Estamos deixando duas unidades habitacionais para esta família
E uma outra família, casal com 3 filhos, uma outra coisa interessante, um casal de gêmeos dentro desses 3, também que passam a ser umas marcas dessa nossa operação. Temos 13 cômodos, 13 suítes individuais para homens e 6 individuais para senhoras. Além disso, temos 12 pessoas da equipe médica da Força Aérea que tem um contato intensivo com os 34 e mais 6, que eu vou falar um pouco à frente, né, nesse trajeto. Estarão no mesmo ambiente segregado do avião, que nos obriga, então, o Ministério da Saúde, com a Anvisa, logicamente, define, então, que estejam nessa área segregada. 2 pessoas dessa integração toda que nós temos do Ministério da Saúde, o doutor Marcos, aqui do Ministério, em São Paulo, e a doutora Rô, infectologista, vindo do HC, integrado do Ministério da Saúde, que também estarão lá. 2 pessoas da equipe de imprensa, um da Força Aérea, o telegrafista da IBC, que farão coberturas internas e poderão ajudar muito a nossa imprensa na divulgação daquilo que é possível. E 8 tripulantes, como disse nosso presidente, estão nessa mesma faina, todos juntos, e só estarão lá após saírem todos os nossos brasileiros, com certeza, são e salvos e muito bem tratados. Então, o nosso núcleo são 58 brasileiros e chineses, porque temos um parentesco, chineses casados com brasileiro, brasileiro com chinês. Então, o nosso universo de atenção, 58. O presidente abriu, não digo uma exceção, mas um gesto com a Polônia, que nos recebeu em Varsóvia, manteve nossas tripulações lá, não tinha como buscar seus nacionais na China, e nós, então, estamos trazendo 4 poloneses, uma chinesa e uma indiana, estão prontos lá para o embarque, e estão perfazendo em total de 40 pessoas que traremos. E os poloneses vão ficar em Varsóvia, né? 6 ficam em Varsóvia. Já a nossa medicina teve o cuidado de saber as condições que eles ficariam lá para que não houvesse problema. E na chegada também farão o mesmo exame, nós entregaremos eles em totais condições para prosseguir o seu tratamento naquele país que nos apoiou. No avião, então, também seguir os protocolos, os ritos médicos protocolizados pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, fizemos segregamentos dentro da área definida. Né? Vamos passar. É uma dúvida bem pontual, brigadeiro. São quantos brasileiros que não são tripulação que estão vindo? 34. 34, mais esses estrangeiros aqui. 34 são brasileiros ou parentes brasileiros. 34 é o núcleo brasileiro. Né? E somos outros familiares. 3 são diplomatas que foram de Pequim a Wuhan fazer a operação lá. Dentro desses Eles vão ser incorporados na quarentena. E o 58, a partir de onde? Queria entender a conta. 58 é a soma. É da soma dos 34, mais os nossos médicos, jornalistas e os nossos tripulantes. Damasceno, volta lá. Mas os 4? Desculpa. Nós temos 34, mais 12 da equipe médica da Força Aérea, mais 2 da equipe médica do Ministério da Saúde, mais 2 da equipe de imprensa e mais 8 tripulantes, para fazer 58. Então, os estrangeiros estão dentro dos 34? Ou eles são eles? Estrangeiros que são parentes de brasileiros. Aqueles ali de baixo? Esses 6 é o gesto que o presidente fez com o governo polonês para trazê-los até Varsóvia. A Polônia não tinha condições de trazê-los e nos pediu, e o presidente, não é nenhuma exceção, é um gesto de trazê-los E nos até Varsóvia. 34 estão os 13 diplomatas. Estão. Maravilha, obrigado. Haja matemática. Como eu disse, essa aqui é a divisão que foi feita. O trajeto nessa perna principal e final da nossa missão. Né? No domingo, quando o presidente define, então, trazer os nossos brasileiros, ele tem a ideia, uma quase determinação de colocá-los na base aérea de Anápolis. Entendemos que poderíamos oferecer a ele outras opções. Mas já na segunda-feira, numa visita a Anápolis, identificamos que aquela escolha do presidente era a melhor opção. Por quê? É um centro, é uma cidade grande, mas é um centro menor, e uma base que já tem por si só, em função das aeronaves, tem que ter um distanciamento da cidade, o que cria já um isolamento, entre aspas, mas está perto de um grande centro. Já vislumbrava o governo
que teríamos que ter um hospital de referência caso tivesse alguma intercorrência. Então isso se coube muito bem. A questão da segurança da própria base, a infraestrutura que essa base oferece a todos nós, e os senhores e senhoras verão isso, e principalmente uma interoperabilidade, que é um termo militar que usamos quando interoperamos com as três forças, mas é mais ampla. Por quê? Porque agora essa amplitude da interoperação engloba o Ministério das Relações Exteriores, com toda a problemática de identificar as pessoas, né, liberá-las lá, o Ministério da Saúde com as questões de protocolo e a Anvisa nesse acompanhamento a uma força aérea que tem um sistema de saúde muito bom, mas que precisa de detalhes numa específica como essa da infectologia e da epidemiologia. Por isso que trato isso com a amplitude de uma interoperabilidade que nós não tínhamos encontrado até então uma operação que trouxesse todas essas agências e outras, a Polícia Federal, a Receita Federal e outras agências, né? Então, daquele pensamento do presidente virou uma decisão na segunda-feira, né? Havia também uma outra decisão quanto ao tipo de aeronave e o presidente então definiu com a vinda dos nossos aviões. Estamos agora, como eu disse, 10h15, decolando, as aeronaves decolam agora de Urumqi para Wuhan, né, para fazer então a nossa última, agora a missão sim, o regresso. Às 17h30 de amanhã, essas aeronaves, depois de passarem por Varsóvia, Las Palmas e Fortaleza, estarão entrando entre Las Palmas e Fortaleza no Espaço Aéreo Brasileiro, às 17h30, que receberão uma mensagem do governo brasileiro de boas-vindas de volta à Pátria Amada. E a chegada estimada em Anápolis, então, está prevista para meia-noite. Como nós sabemos o horário de decolagem de Fortaleza, nós teremos exatamente o horário com o minuto da chegada das aeronaves em Anápolis amanhã à noite. As aeronaves VC-2 da Força Aérea Brasileira estão previstas para pousar na base aérea de Anápolis no sábado, dia 8 de fevereiro, onde os repatriados da China passarão um período de quarentena. Os transportados serão levados para o local de hospedagem, localizado na área branca. O prédio recebeu adequações e melhorias para que fosse criado um ambiente favorável e agradável aos repatriados. As acomodações serão adaptadas de acordo com a necessidade de cada repatriado. O hotel possui 38 suítes equipadas com TV, internet, frigobar, ventilador, telefone e ar-condicionado. Na área externa do hotel, ainda será criado um espaço de lazer e entretenimento para crianças e adultos. Se algum repatriado apresentar os sintomas do coronavírus, ele será conduzido até a área amarela. Caso o quadro clínico se agrave, ele será transportado de helicóptero até o Hospital das Forças Armadas em Brasília, que fica a aproximadamente 150 quilômetros de Anápolis. Esta é considerada a área vermelha, onde o paciente receberá o atendimento adequado, seguindo os protocolos preconizados. No caso, na chegada então amanhã a Anápolis à noite, em torno de meia-noite, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, as aeronaves serão posicionadas em linha, as portas serão abertas ao mesmo tempo, haverá uma barreira, a imprensa ficará posicionada a uma distância logicamente bastante acima daquilo que é o minimamente aceitável. As pessoas descerão também com a barreira, com todo cuidado, com as máscaras instaladas, prosseguirão para o ônibus e lá seguirão para a área fria, a área branca. Porque, de qualquer forma, teremos as duas aeronaves de UTI aérea, por causa de uma intercorrência, que sabemos que é a mínima possibilidade, em função do tratamento que tem sido feito a bordo. Estes aviões, eles têm um sistema de bolhas, é muito parecido, é o mesmo que nós usamos na Watkins, naquele incêndio de Santa Maria, quando transportamos as pessoas de Santa Maria para Porto Alegre, ali para o pronto-socorro e o HC de Porto Alegre. Então, é um isolamento total. Temos também, como visto do lado, uma outra UTI aérea, no caso de mau tempo, para fazer o transporte desses pacientes até a base aérea de Brasília e dali para o HFA. O protocolo de ação, então, a saída é dos ônibus, como eu disse, né, até a nossa área,
O portão de acesso dista 4,5 km da área, o que cria mais uma barreira, né, muito acima daquilo que a gente pudesse imaginar, ou seja, uma área restrita e de um repouso total para os nossos pacientes. As duas áreas estão segregadas, nós temos toda a logística prevista próximo a eles, qualquer solicitação de imediato nós estamos atendendo. Temos também um hospital que é o backup do backup, no caso de uma necessidade. Esse é o layout da nossa área branca, nós temos 40 suítes, carregamos de carinho material, equipamentos novos, cortinas que evitem qualquer tipo de alergia, consultório para ações imediatas, uma copa para esquentar uma mamadeira, temos crianças. Então esse é o layout. Brinquedoteca, não teremos assim. Os quartos terão o nome de cada pessoa, criando aí também uma questão de humanização. Na chegada teremos um cartão, o nome está ali, o nome fictício, né, chocolate, frutas e reposição dos frigobares diariamente. Né. O cartão, esse nome não existe, é fictício, mas voltando à nossa pátria, desejando o melhor acolhimento, estaremos sempre disponíveis para assim atender. No domingo de manhã, aí sim, faremos um briefing, né, delimitando a área de trânsito, uso de IPI, os horários de refeições, descarte material, normas de conduta, regras de convivência dessas 30 e tantas pessoas, a consciência individual no grupo que está de alguma forma na mesma área, criar um consciente coletivo, eleger a figura de um síndico, que é importante dentro do grupo, né? A total liberdade de uso das mídias sociais, não há nenhuma restrição, o presidente nos perguntou isso está liberado, logicamente, com toda essa liberdade, mas precisamos que haja repouso e haverá uma sugestão de horário de recolhimento. Né? 6 refeições diárias, um café da manhã, uma colação às 10 horas, um almoço, lanche da tarde, jantar e ceia acompanhados por nossas nutricionistas da base aérea e das outras forças que estão nos apoiando nessa atividade. Programação de entretenimento, filmoteca, brinquedoteca, videogame, com cuidado sempre do asseio entre um uso e outro entre as crianças, atividades culturais, musicais, apresentação das bandas de músicas nossas militares, à distância que já preconizado, jogos diversos, biblioteca, facilidades de toda a ordem que o hotel tem, internet, TV a cabo, frigobar, Copa 24 horas lá naquela área da logística, pedir um sanduíche 3 da manhã, vai ter um sanduíche 3 da manhã. Máquina de gelo, lavanderia, geladeira vertical, menos com itens alcoólicos, acordou de madrugada, com o jet lag, pega lá um refrigerante, terá lá. E helpdesk para esses pedidos aí a toda hora. Né? Na saúde física e mental, até com uma orientação que tivemos do próprio ministro Mandetta, 3 monitoramentos diários de saúde feitos pela Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, serviço religioso de toda a ordem, apoio psicológico, apoio pedagógico, emergência odontológica, temos já montados lá consultórios odontológicos, primeiros socorros e a nutricionista atendendo também alguma particularidade dos nossos hóspedes. Né? Temos já instalado aqui um sistema que oferecerá ao Ministério da Saúde a possibilidade de medicina à distância. Né? Então, se qualquer intercorrência ou mesmo uma análise, um estudo, no Hospital Nosso São Paulo, no Rio, nós teremos um link direto com Anápolis, com os nossos médicos estarão também lá dentro do nosso sítio de acolhimento. Essa, então, é a nossa área geral, né? Nós estamos colocando bandeiras para que haja depois uma identificação visual, chegando a isso. Estamos ainda humanizando, criando identidade visual desse sítio de acolhimento para que a gente possa, né, no jornal, numa revista, numa internet, entender isso aqui como um sítio que o governo brasileiro preparou para bem acolher os nossos brasileiros que depois de 18 dias, né, todos eles, as 2 criancinhas, uma de 2, 3 anos, possam ser recebidos por suas famílias e tocarem as suas vidas aí, seguindo aí os seus destinos, tendo a certeza que tiver da nossa parte do governo, do Ministério da Saúde, das Relações Exteriores, do Ministério da Defesa, da Anvisa, todo o carinho, tecnicidade, responsabilidade e equipamentos de primeira ordem. Era esse o panorama que nós queríamos passar para os senhores, sob orientação do nosso presidente. Muito obrigado. Brigadeiro, não é uma pergunta, só um detalhe para a gente mesmo. Nós combinamos que ele não ia haver pergunta, que a gente vai ter que sair. Era só para evitar erro. O presidente vai encerrar. Só gostaria de saber se os militares que estão vindo da missão vão ficar em quarentena no mesmo lugar também por 18 dias. Exatamente. Você tem 2 tipos de acesso. Tem aquele que é o imediato,
como o presidente falou, ficarão até o final do carnaval, já temos 2 que estão definidos isso, que são comissários que vão trabalhar ali também na questão da alimentação, e os médicos que estão lá dentro, a infectologia, vai identificar o piloto, por exemplo. Se ele teve um contato não total com um desses pacientes, ele poderá, sobre o exame ser feito, ser liberado de ser feito um monitoramento, como é feito em toda a rede de saúde, em casa, tendo lá todo dia, tendo que tomar suas medidas. Mas, como o presidente falou, todo o grupo está no jogo e fica lá até o final. Faltou apenas o nosso agradecimento ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado, bem como ao prefeito de Anápolis, que são solidários conosco nessa operação. Vocês têm qual a estimativa de gasto? Não, aí já